Hoje, 7 de abril, Dia do Jornalista e Dia Mundial da Saúde, ocorre a cerimônia virtual de entrega do troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança, sob o comando do jornalista Juca Kfouri. A transmissão será pelo canal do YouTube da Alboré, a partir das 7 da noite, com retransmissão pela TVT a partir das 22h30. O prêmio foi concedido em julho de 2016 por iniciativa conjunta da Agência Sindical, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e da Alboré, para homenagear o jornalista Audálio Dantas. Com o falecimento do Audálio, em 2018, o troféu passou a receber o seu nome para que seja referência e estímulo às novas gerações de jornalistas, radialistas e de toda a imprensa. 3 grandes nomes do jornalismo brasileiro serão agraciados nesta noite: Mara Régia de Perna, Jamil Chad e Luiz Nassif. Já conversamos aqui com a Mara, com o Jamil, e hoje a gente vai falar com o Luiz Nassif, editor do jornal GGN, que já ganhou aí, né, Luiz Nassif, diversos prêmios, entre eles o Prêmio ESSO de jornalismo, reconhecido aí na área de economia, na defesa dos direitos, é autor de diversos livros, lançou, junto com o jornalista Marcelo Auler, o documentário Sérgio Moro, A Construção de um Juiz Acima da Lei. Enfim, bom dia, seja bem-vindo, Nassif. Bom dia, Marilu. Eu que agradeço aí a conversa com vocês e essa premiação que leva o nome de um jornalista símbolo aí, que é o Audálio, né? Exatamente. Bom, primeiro, parabéns aí pelo prêmio. Eu imagino também que esse troféu, né, Nassif, realmente tenha um significado para além do jornalismo, né? Porque o Audálio, ele prestigiava também seus saraus, né? Você e seu bandolim, né? Ele levava a filha também, a Mariana, para cantar. Vocês eram unidos aí pelo jornalismo e pela música, e queria que você falasse, né, da importância nesse momento em que você sofre assédio judicial por exercer aí um jornalismo que tem o compromisso com a verdade, com a ética. Qual o simbolismo desse troféu nesses tempos tão sombrios? Marilu, eu tenho até um depoimento que deve gravado hoje aí, lembrando o significado do Audálio, no dia mais trágico do jornalismo brasileiro, que foi a morte do Vladimir Herzog. Eu lembro que um pouco antes da morte do Vladimir Herzog, eu estava recém-casado lá, morava num apartamento ali na Monsenhor Passalacqua, e a gente saía de manhã, passava pela banca e estava informações lá que o Brasil estava a caminho a Nova Jacarta. Jacarta foi um episódio que deu em Jacarta lá, que morte de 300 pessoas. Era um clima de pavor aí que se espalhava por todos os poros. E quando deu a morte do Vladimir, nós fomos lá para o sindicato e lá você tinha a figura referencial do Audálio. O Audálio, você tem aquelas pessoas que se extravasam valentia quando estão cercadas em alguns momentos específicos, que você vê que a valentia é muito mais uma demonstração de medo em sentido contrário. O Audálio não, o Audálio sempre com aquela posição tranquila e firme. Ele tinha a firmeza dos calmos, que é muito mais expressiva para quem sabe ler a personalidade das pessoas, né? E naquelas reuniões, o sindicato apinhado de gente, assim, a imagem que me passa é aqueles filmes de terror que você está com os irmãos assim embaixo de uma coberta, um segurando a mão do outro, assim, mas foi um episódio inesquecível. E de lá teve, agora não lembro quanto tempo depois, a famosa missa lá no Lago da Sé, com o Dom Paulo, aquela missa ecumênica lá que marcou a resistência efetivamente. E hoje nós não chegamos a enfrentar explicitamente as mesmas ameaças de antes, mas o clima é idêntico. É um clima que não é de agora, hein? É um clima que vem lá de 2013, 2014, aí um clima que você não sabe se vai ser surpreendido, se bate a sua porta, se a polícia chegando ou não. A invisibilização dos atingidos, que é um ponto muito, muito complicado, né? O discurso de ódio que a própria mídia, espontaneamente, antes você tinha ainda uma mídia que estava sob censura e tudo, né? Mas você tinha uma mídia que quando, por exemplo, o próprio Marco Antônio Rocha, que era colega do Herzog, foi para o DOPS lá, o próprio Rui Mesquita foi junto para acompanhar, para dar retaguarda, né?
E hoje você tem, todo esse período, o discurso de ódio que foi espontaneamente levantado pela mídia contra o jornalismo. Então, digamos, a resistência que se tem hoje de fazer jornalismo, ela é uma resistência, não é mais contra uma ditadura, é contra um estado de espírito macartista que imperou no Brasil, e agora você tem a tragédia maior aí, né? Você levou ao poder um genocida aí que está levando o país na mais grave crise de morte assim da sua história, né? Então o prêmio é muito relevante por conta disso aí, que estamos juntos. Muito bem. Nassif, eu queria que você compartilhasse com nossos ouvintes, internautas, telespectadores, o que está realmente acontecendo com você. Não só com você, mas com vários outros jornalistas, né? Como você mesmo já disse, estou juridicamente marcado para morrer por críticas que faço ao judiciário cumprindo minha função de jornalista. Então, você e também outros jornalistas têm sofrido com a perseguição de juízes, né, que fazem do poder aí uma arma política. Eu queria que você exemplificasse, né, alguns casos que têm ocorrido com você e, inclusive, em comparação com episódios semelhantes, né, envolvendo outras pessoas, onde o judiciário se portou aí de maneira completamente diferente, na Nassif. Conta pra gente. A gente tem dois tipos de assédio aí, mas um assédio é de políticos que entram com ações em cima de ações, assim, visando sufocar. João Dória é craque nisso aí, você tem aquele velho da van, você tem o Cavalhosa. Nesses casos, você tem sites aqui que tem 30, 40 processos, mas daí são os juízes, aí eles tendem a ser mais equânimes, você encontra juízes. Agora, o problema maior, o risco maior, são as ações que vêm do judiciário. Nos últimos tempos, eu critiquei muito o Tribunal de Justiça de São Paulo por conta de um crime que ele cometeu, que foi a prisão da Carmen do movimento dos trabalhadores sem teto do centro. Aí. Uma prisão infame, infame. E quando escrevi várias vezes aqui, falei, ela é uma figura que em qualquer país civilizado seria candidata a um Nobel da Paz aí, pelo trabalho que ela faz. E para minha alegria, aí eu vi a sentença da juíza que solta a Carmen, repetindo essa definição dela aí, que é um trabalho excepcional, né? E no Rio de Janeiro, as críticas que eu fiz ao esquema do judiciário carioca, lá que é dominado pelo Luiz Veiter, que é um juiz para lá de polêmico aí, com várias denúncias para todo lado, né? E no Rio de Janeiro, as ações vieram de juízes diretamente ligados ao Sveiter. Só para dar um exemplo. Um desembargador, que depois eu levantei, foi colocado pelo 5º Constitucional no Tribunal do Rio pelo Sveiter, ele tinha dado tempos atrás uma sentença em favor do Juca Kfouri, naquela disputa do Juca com o Ricardo Teixeira, da CBF. Ele fala, olha, o jornalista, a CBF tem notícias contra ela diariamente, tudo é suspeito, o Ricardo Teixeira, logo o jornalista nada mais fez do que cumprir a sua obrigação jornalística. No meu caso, é idêntico, só que em relação ao Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, que está preso, condenado. Então ele me condena R$40 mil por difamar o Eduardo Cunha, que eu equiparei o Eduardo Cunha a sonegadores. O Eduardo Cunha é acusado de crimes muito mais graves que sonegação. Com bloqueio de contas. O bloqueio veio em cima das minhas contas pessoais. Esse é um caso. Daí vem uma ação do próprio Sveiter lá, o juiz de primeira instância, R$100 mil com bloqueio de contas. Daí, sempre no Rio de Janeiro aí. Daí vem uma outra ação de um juiz do Rio de Janeiro censurando 12 matérias que nós fizemos sobre o Banco BTG e o escândalo aqui da licitação da Zona Azul de São Paulo. Aqui em São Paulo, as ações elas pegam questões menores e transformam em grandes acusações. Então, eu tinha uma ação, quando eu enfrentei a Veja, em 2008, 2009, uma guerra insana, aí, sozinho. Na época não tinha ainda estrutura de blogs aí, enfrentando a Veja entra com ações judiciais, uma juíza que impedia direito de resposta minha na Veja. Eu fiz um artigo onde eu troquei o nome da juíza, coloquei uma outra juíza da Vara de Pinheiros. Daí entra uma condenação
sem que a juíza explicasse onde que estava a difamação. Porque para ela explicar onde está a difamação, ela teria que expor a ação da colega. Isso aí foi uma coisa que vem correndo desde 2009. Desde 2009. Ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, eu fiz um artigo e fiz uma montagem de foto e coloquei, por engano, a foto de um homônimo. Mas sem identificar o sujeito, sem dar o nome do sujeito, entrou a foto. Daí, na mesma semana, uma ação lá de trás e uma ação de agora, ambas correndo no Fórum Central, ambas entram na mesma semana com bloqueio de contas. Daí, nesse bloqueio de contas, eles pegam conta pessoal, conta onde eu recebo aí minha aposentadoria, e a minha esposa, que é procuradora da República, funcionária pública, recebe o salário dela. Foi mostrado para o juiz, isso aqui é uma conta pessoal dela. O juiz não levantou o bloqueio. Então, e daí eles entram em bloqueios em contas de assinaturas do GGN, bloqueios em contas pessoais. Então é um cerco para. Não é apenas para te impedir de fazer jornalismo, é para te impedir de ver. Eu tenho meus compromissos com filhas, faculdade e tudo, que a sorte foi que o bloqueio não caiu no dia que cai, pegou uma parte dos recursos, mas não pegou tudo. Mas se pega, mas tá pendente. Se ele acerta o dia que eu recebo aí, eu fico sem recurso para pensão de ex, fico sem recurso para faculdade de filha. Então, digamos, e não adianta, foi mostrado para ele, olha aqui, ó. Veja bem, e uma condenação de R$40 mil. Mas não só para te dar um exemplo, a Record pegou um homônimo e taxou o sujeito de pedófilo numa rede de televisão nacional. O tribunal aqui condenou a Record em R$10 mil. Eu pego um homônimo, coloco no meio de uma montagem de foto, restrito, um blog restrito, vai querer comparar com uma televisão um blog restrito, onde nem o nome dele está dado com destaque. R$40 mil. Então, digamos, essa militância do judiciário, agora a sorte foi que por conta disso houve uma grande movimentação, montaram um grupo de WhatsApp, os amigos e amigas de Luiz Nassif, e daí eu tive, aliás, gozado, na montagem do grupo, vieram 5 pessoas que foram os que montaram o grupo, as 5 pessoas foram alvos de crimes da imprensa e eu defendi em vários momentos da minha vida jornalística. Porque desde os anos 90 eu sempre me coloquei contra esses abusos da mídia, esses massacres. Eu fui o primeiro a denunciar, reverter o caso da escola base, o caso do Bar Bodega. Eu sempre coloquei do lado das vítimas da imprensa. Para mim, a alegria eram 5 pessoas que, em algum momento da vida delas, foram alvos aí dessas campanhas infames e eu fui o único que saí em defesa dessas pessoas. Né? Então, digamos, todo esse movimento e mais essa premiação mostra que, assim como nos anos 70, ninguém solta a mão de ninguém. Ai, que lindo. Imagino, enfim, o sofrimento também que tudo isso leva, né, Nassif? Porque não é fácil esse enfrentamento, né, com o judiciário. Como é que fica também esse lado psicológico, além, logicamente, do bolso e que afeta a sua sobrevivência, da sua família, do site, enfim, de outras pessoas que dependem também desse trabalho? Deve estar sendo realmente um momento muito difícil, né, Nassif? Está muito difícil. Para minha sorte, eu me casei com uma guerreira também, que é a Eugênia Gonzaga, procuradora de direitos humanos aí. Eu tenho uma filharada que... Quando eu comecei a guerra com a Veja lá atrás, eu sabia tudo que viria pela frente. Chamei as filhas, falei, vou começar uma guerra que vai afetar vocês. E elas deram todo o apoio. E no GGN nós temos uma equipe muito aguerrida, estamos sofrendo problemas enormes aí de ataques hackers também. Estamos enfrentando, foi 1 mês e meio, o site praticamente fora do ar, mas é uma moçada, só mulheres. É uma moçada muito aguerrida, muito solidária também. Sabe? Então, a única coisa que causa muito, já há algum tempo, é o seguinte: os grandes golpes que se dão no país são golpes complexos. Na área financeira, na área de licitação, que nem esse do BTG. Nos anos 90, como eu era especialista, acompanhava o mercado financeiro, era especialista, eu decifrava esses golpes, eu denunciava esses golpes. Fui afastado da Folha por conta disso. O rompimento com a Folha vem por conta de denúncias que eu tinha feito
justamente ao Banco BTG, que se tornou sócio da UOL na época, lá no mesmo período. No mesmo período, o meu pescoço entrou na negociação. E daí a imprensa, até na Lava Jato, ela criou uma forma de defesa das jogadas, quando você tem esse grande pacto que vem de 2005, que é invisibilizar as denúncias. Então você pega o que está acontecendo com a Vaza Jato aqui, grande parte das denúncias, sem ter os elementos de ter o diálogo revelado, nós já fizemos aí anos atrás. Imprensa, Ministério Público, Judiciário, o que eles fizeram para dar todo o gás para Vaza Jato? A invisibilização das denúncias. Então você vê as grandes tramóias ocorrendo aí e sem defesa. Porque a imprensa ela se tornou, com a crise do modelo de mídia, sem saída para os novos caminhos, ela se tornou dependente dos grandes financistas, dos bancos de investimento, dos Daniel Dantas da vida, dos André Esteves da vida, né? Então você tem um país em que não é defendido pela imprensa. Ela agora cumpre um papel relevante na pandemia, defendendo aí as medidas médicas necessárias, tudo aí, mas as grandes jogadas, o que estão fazendo com o país hoje de negociata em todos os campos, é escandaloso. É escandaloso com consequências terríveis para o futuro, né? A destruição das empresas, a destruição da Petrobras, os negócios da privatização. E você não tem uma imprensa que faça essa defesa, e quem faz a defesa é invisibilizado. Exatamente. Bom, Nassif, eu quero agradecer aqui a sua entrevista, te parabenizar. Nós temos muito orgulho do seu trabalho aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT, eu particularmente, e vários colegas aqui, jornalistas, que são seus admiradores, e tenho certeza, ouvintes, internautas e telespectadores. Parabéns pelo troféu Audálio Dantas, parabéns pela sua garra, pela sua indignação, pela sua coragem e também pela sua esperança aqui de dias melhores. Um forte abraço, a gente vai acompanhar a transmissão hoje às 19h pelo YouTube da Alboré, depois vai ser repetido às 22h30 aqui na TVT. Parabéns, viu, Nassif? Forte abraço. Obrigado, Malu. Grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.